Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, swing trade e position. E nesse vídeo eu quero passar para vocês algumas informações importantes para você ficar de olho, ficar no seu radar durante o dia e não ser pego de surpresa por alguma informação indesejada ou por algo que você simplesmente não previu ou não estava atento. Só para lembrar mais uma vez, o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra e venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional, assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente no investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que ora sejam aqui citados. Então, para começar, já vamos inicialmente para o Ibov, que fechou a semana em 110,035, dentro justamente de uma região de suporte importante, tá? Qual é a próxima região? Próxima região entre os 106 aos 104 mil pontos, aqui ó, para vocês, na realidade, entre os 106 e os 105 mil pontos, que é justamente aquele rompimento que proporcionou toda essa perna de alta que aconteceu desde o mês de novembro até o meio de janeiro, quando ele sofreu essa alteração e começou a fazer uma correção que acabando sendo mais forte do que esperava. Muita gente esperava, assim como eu até mesmo, esperava uma correção no máximo até os 115 mil pontos, mas infelizmente a correção por enquanto está sendo mais forte. Porém, nada demais. Por enquanto eu não vejo ainda como reversão a tendência, só consigo enxergar isso como sendo uma reversão de tendência de alta, pelo menos de curto prazo, se ele perder esse suporte dos 105, 106 mil pontos. Fora isso, segue o jogo. Até porque essa correção está acontecendo não só na Bolsa Brasileira, essa correção está acontecendo na maioria das bolsas emergentes, tá? Se você olhar lá o MME, que é o índice de emergentes, que eu vou mostrar no finalzinho do vídeo, ele está acompanhando essa correção que vem acontecendo no Ibov de mesma forma. É claro que aqui tem alguns fatores diferenciados, temos alguns problemas políticos que estão aparecendo, alguns ruídos, muito boato surgindo em relação ao governo, né? Muita coisa cercando em torno disso, porém, boa parte deles, por enquanto, não diretamente confirmado. Já se você opera, por exemplo, índice dólar, né? Mid índice e mid dólar, mesma situação. Índice futuro em queda, né? Fechou nos 109.800, até porque há a diferença entre o índice e o Ibov, porque o índice ele acaba fechando mais tarde, né? Acaba fechando com meia hora de diferença em relação ao Ibov, então normalmente os movimentos ou são maiores para a mínima ou para a máxima. Onde prestar atenção, né? Onde está o ponto? Para todos os efeitos, o primeiro ponto está aqui, ó. Seria, vamos dizer assim, um primeiro suporte intermediário, aqui na casa dos 108.601. Lembrando que hoje não tem grandes números expressivos. O único número que tem de divulgação hoje que pode criar uma volatilidade no dia, né, volatilidade diária, é o PMI industrial, que vai sair no meio-dia. Então, para quem gosta de ficar de olho em indicador, pode colocar lá uma marcação ou então colocar aí na agenda do teu computador, do teu telefone, meio-dia como sendo um momento importante para o índice hoje. Olhando para o dólar depois que bateu naquele fundo, né, na casa dos R$5, reagiu, ganhou fôlego e vem subindo. Fez uma correção forte no mês de janeiro e continua seguindo o movimento de alta. Fechou na sexta-feira a R$5,610, principalmente, vamos dizer assim, puxado pela baixa do Ibov e dos índices e puxado pela curva dos juros futuros, aonde está a primeira resistência, né? Após esse movimento que nós encontramos, está aqui, ó, entre 5.681 e 5.652. Esse é um ponto importante de resistência, até porque foi uma máxima que várias vezes o dólar bateu
nos últimos tempos, ou nos últimos dias, né, provavelmente em setembro e outubro, né, que ele está renovando as máximas próximas disso, e daí ele sempre retornou para um valor aproximado entre 5,20 e 5,30. Na última correção, inclusive, foi até bem mais baixo, né? Ele perdeu o suporte de 5,20 e 5,30 e acabou retornando lá para aquele valor próximo dos R$5. O que ficar de olho em relação ao dólar hoje, fora a volatilidade ou algum ruído que possa acontecer, principalmente no cenário político? DIs, né? Vamos dar uma olhada rapidinho aqui, só no DI 25 e no DI 23 e 25. Lembrando que o spread da curva de juros dos DIs é que determina a volatilidade do dólar, ou seja, muitas vezes ele que encaminha qual a direção que o dólar vai pegar. Como eu disse, muitas vezes, não significa que sempre, tá? Como a gente pode ver, o DI 23 principalmente continua com uma alta, só na sexta-feira a alta foi de 2,38%, puxou bastante. Durante a semana toda ele ficou rodando em torno de 5.490, 5.495, 5.480, porém ele abriu depois, vamos dizer assim, da queda no começo da semana, ele pegou uma sequência de 3 altas fechando em 5,59. E olhando para o DI 25, a gente vê que a situação é a mesma. 2 dias de queda na semana, 3 dias de alta, apesar de ter fechado na sexta-feira bem estável, né? Um candle de definição bem grande, a 5,722. Então ficar de olho nos DIs, na curva de juros, para ver se ela vai continuar subindo ou não. Se ela continuar subindo, há uma possibilidade que o dólar acompanhe, né? Caso contrário, pode ser que nós tenhamos uma reversão à tendência, até porque no momento nós estamos numa posição que é bem próxima, deixa eu só marcar rapidamente aqui, né? Que foi um rompimento de topo que aconteceu entre a quinta e a sexta-feira, principalmente marcado pelo movimento político. Então, pode ser que esse movimento seja revertido durante a semana. Lembrando que, pelo que eu dei uma olhada rápida nas bolsas asiáticas, elas fecharam, vamos dizer assim, com altas expressivas em torno de 2%. Posso até dar uma olhada daqui a pouquinho, antes de fechar o vídeo rapidinho, que eu não quero demorar muito para dar tempo de subir esse vídeo antes, pelo menos, das 8h30 da manhã. Isso é claro se os barulhos externos deixarem, né? Isso é um outro problema que eu tenho tido constantemente aqui. Para fechar essa parte gráfica, vamos dar uma olhada na curiosidade de muita gente, que é justamente Banco do Brasil e Petrobras. Vou colocar o Banco do Brasil aqui primeiro, deixa eu ajustar o gráfico aqui. Vai ficar pequenininho, mas o que importa são os números, né? Deixa eu tirar desse gráfico de 60 minutos aqui e colocar o gráfico de um dia, que aí fica mais coerente. Bom, o que nós temos aqui no Banco do Brasil, olhando graficamente, né? Depois que ele abriu esse gap de baixa, dado pela notícia da possível saída do presidente do Banco do Brasil, que não se confirmou até o momento, né? E ajudado também pelo mercado em geral, ele, para todos os efeitos, veio parar aqui nesse último fundo, que inclusive é o último fundo e também foi o gap que abriu lá em maio a possibilidade de todo esse movimento de alta. Ele vem se segurando a partir daí. Para todos os efeitos, eu não vejo como ele tendo perdido ainda. E esse gap aqui está entre, pode-se dizer, com a região entre 28,80 e 28,18, né? Agora, perdendo essa região, aí complicou. Por quê? Se perder essa região, o próximo fundo está aqui na casa dos R$24. Então, fica ligado para o movimento do BB hoje, né? Do Banco do Brasil hoje, perdendo esse valor aqui em torno de 28,15, que foi justamente o último movimento que proporcionou a alta, e esse movimento que vinha sendo executado pelas ações do Banco do Brasil. Ficar de olho quem está posicionado
Aí vai da estratégia de cada um, se vai apertar um stop vai sair da operação, se vai aportar mais, aí é um caso particular de cada um. Eu prefiro não opinar, eu tenho minha estratégia, tenho meu setup, cada um tem o seu. A ideia aqui é só mostrar os pontos importantes, né, para se ficar de olho. Outro caso também interessante, Petrobras. Né? Mesma questão, segundo analistas, intervenção do presidente, né? Opinião particular minha, eu não enxergo como intervenção, até porque é uma prerrogativa do presidente, mas aí vamos dizer assim, a análise de cada um, a forma que cada um vê a política, essa é a forma que eu vejo e cada um tem a sua. Eu não estou aqui para passar visão política, eu estou aqui para passar visão gráfica. E graficamente olhando, o que nós temos? Uma queda forte que aconteceu a partir do dia 22, dia 23, quando houve, na realidade antes um pouquinho, né, 18 e 19, quando foi anunciada a troca do presidente da Petrobras, já abriu com gap, fechando na casa, deixa eu colocar aqui só para ter puxar um histórico, fechando aqui na casa dos 27 e abriu aqui no dia 22 de fevereiro, já desabando de 22, chegando a uma mínima de 21,58. Depois disso recuperou um pouco, saiu o anúncio assim, dos números do banco, colaboraram bastante, que vieram assim, bons e até acima do que era esperado pelo mercado. Ele voltou, vinha se recuperando para todos os efeitos, já tinha saído dos 22, conseguiu fazer uma máxima próximo aos R$ 25,30, né? Porém, mediante um ruído muito forte no mercado e principalmente a incerteza, né, dada pela questão da possível intromissão do governo na política de preços e também ajudado pelo Ibov para todos os efeitos, que vem fazendo, vamos dizer assim, uma tendência de baixa no curtíssimo prazo dos últimos dias, voltou e acabou fechando. Bom, rapidinho passar só para mudar o gráfico aqui, só para a gente ajustar rápido. E acabou fechando a semana nos 22 e 24. Bom, probabilidades. Dependendo do movimento da bolsa hoje, que eu vou dar uma olhada rapidinho para ver como é que está o pré-market nos Estados Unidos. Pontos importantes para ficar de olho. O último fundo perdido em 19,2 e o gap que proporcionou lá em novembro todo esse movimento de alta em 21,07. Perdendo esses dois valores, aonde que nós temos agora um próximo ponto importante? 19,12 e depois do 19,12 apenas 15,34, tá? Então ficar de olho no movimento das ações da Petrobras hoje, assim como do Banco do Brasil. Já temos uns pontos aproximados para ficar de olho. Quem quiser trabalhar com gráfico, trabalhar com o Profit, por exemplo, pode colocar os alarmes ali para caso chegue nesses valores, mediante, vamos dizer, claro, o setup, vamos dizer assim, e a estratégia de operação de cada um, para ficar ligado para esses pontos que eu particularmente julgo importantes. E para finalizar, dá uma olhada rápida nos índices de mercado, principais índices internacionais. Bom, industrial médio, a maioria deles, vão ver os que já fecharam para todos os efeitos, né, que são as bolsas principalmente da Ásia. Nikkei com 225 com alta de 2,41, né? Índice de Xangai com alta de 1,21. HSI e TSI também alta, como sempre, né? China para cima, Coreia para baixo. Sempre tem essa briga, não adianta. Coreia caindo 2,88, porém a única exceção, principalmente na região da Ásia. No mais, mundo bem meio a meio, né? Mais meio a meio para positivo do que meio a meio para negativo, pode-se dizer.
graficamente olhando, Ibov fechado ainda, né? VIX, o índice de volatilidade. Bem comportado por enquanto, em tendência de alta, mas ainda longe, né? Para todos os efeitos aqui, próximo do último fundo perdido, né? Ficar de olho, mas nada do outro mundo, até porque a volatilidade está bem alta. Futuros da soja para todos os efeitos abertos em alta, para todos os efeitos 0,93 no momento, fazendo um movimento de recuperação depois de uma queda brusca que aconteceu no dia 14, lá de janeiro, né? Vem recuperando. Futuro de petróleo também aberto, também mantendo o movimento de alta, né? Chegando próximo do topo aqui do começo de 2020, na casa dos R$ 64,36, né? Não fez correção para todos os efeitos ainda, desde o movimento de alta que se iniciou, né? Após a queda brusca, né? E absurda, chegando a ter um valor de petróleo negativo lá no mês de abril. Vem fazendo um movimento de alta, fez uma primeira, pode dizer que aqui foi uma onda 1, fazendo uma onda 2 agora, né? Aguarda-se uma correção para todos os efeitos, pelo menos até aqui, né? Na casa dos 51, mas por enquanto o movimento é de alta. Índice dos mercados emergentes, como eu falei aqui, ó, semana passada foi geral, não foi só Brasil. Todo mundo para baixo, a partir do dia 22 até o fechamento do mercado na sexta-feira. E hoje, aparentemente, iniciando um movimento de alta, acompanhando o movimento das principais bolsas asiáticas e europeias. Vamos ver na abertura do mercado americano como é que vai ficar. Índice do dólar, ficar de olho. Fez um fundo e agora, para todos os efeitos, está andando de lado, né? Qual vai ser o próximo movimento? Não se sabe, vai depender muito, principalmente no movimento das bolsas americanas. É a WZ, que para todos os efeitos é o índice das ETF, assim, das ADRs, né? ETF, nada a ver. Das ADRs brasileiras. Para todos os efeitos em pré-mercado, em baixa ainda por enquanto. Vamos ver como é que vai ficar após a abertura. Ethereum e Bitcoin tiveram uma queda expressiva na semana passada, né? Depois de ele renovar a máxima, todos os dois, o Bitcoin renovando a máxima, aqui numa máxima de 58,436, e o Ethereum uma máxima de 2040 e 89, né? Semana passada foi uma correção muito forte para todos os efeitos e agora aparentemente retornando. Ficar de olho no que está acontecendo. Existem vários movimentos, inclusive tem alguns países querendo criar sua própria moeda digital, né? Então é um mercado para todos os efeitos que, apesar de já estar em um bom tempo, mas é muito novo, principalmente para a maioria dos investidores. Eu tenho alguma coisinha em Ethereum na realidade, mas eu venho, então, assim, tentando me dedicar um pouco mais ao estudo da moeda do que propriamente o investimento na mesma, né? Até porque tem muita coisa para se compreender ainda e se entender relativo a essas moedas internacionais e moedas digitais. Dólar, como a gente viu, fechou em 5,5889. Vamos ver como é que vai ficar o mercado para todos os efeitos. Vamos ver os movimentos. Como disse, ficar de olho na curva de juros, principalmente, e ruídos internos do mercado em relação, principalmente, à política, né? Tanto política como política, vamos dizer, política como política econômica. SP500 futuro, por enquanto, com a queda de 0,49, 0,5%. E o Ibov, por enquanto, como a gente já sabe, fechado lá na casa dos 110.000
porém, como eu já falei, ainda dentro da região de suporte ainda. Para todo efeito, essa área azul aqui, ó. Até aqui a coisa ainda tá. Depois, se perder isso aqui, aí a coisa começa a ficar complicada, né? Então, ficar de olho. É um intervalo grande? É um intervalo grande. Mas, para todos os efeitos, é um intervalo que, se acontecer essa perda, aí realmente anula, né, o último movimento de alta e pode-se esperar uma correção mais forte. Bom, por hoje é só. Ou melhor, por agora. Alguma notícia a mais que venha acontecer relativo ao que foi falado, eu tento trazer um vídeo curto para alinhar vocês. E se você está chegando aqui pela primeira vez e não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, deixe seu like e compartilhe, é claro, para que possamos cada vez estar trazendo mais vídeos relevantes para todos. E como sempre, um muito obrigado a todos e bom dia e bons investimentos.